Olá, meu nome é Cláudio Duarte, eu sou professor e eu queria falar hoje sobre um tema, um assunto que muito me impressionou e eu creio que vocês também, do brutal, inexplicavelmente brutal assassinato daquele jovem Alex, um jovem universitário, estudante de biologia. Carregando uma mochila, estava ele, para aqueles que não se recordam, estava ele num ponto de ônibus, aguardando o seu ônibus para ir para casa, quando foi assaltado por pessoas numa moto. E ao resistir, talvez por não entregar sua mochila, foi covardemente, brutalmente assassinado e caiu já sem vida, sem a menor possibilidade de sequer ser levado ao hospital. O que eu quero falar sobre isso, e eu quero me posicionar claramente como professor, como educador, como dono de um veículo de comunicação, desse projeto Evangelho e Cidadania, primeiro, meu inconformismo com tanta e tamanha bestialidade cometida contra um ser humano, contra a pessoa humana. E está na hora, aliás, já passou da hora dos nossos congressistas, leiam-se, entenda-se, os deputados federais e senadores, darem um basta a tanta impunidade como temos visto graçar por esse país. As pessoas matam, roubam, estupram e nada lhes acontece. A lei é branda, a lei é leniente, a lei não protege a nós, cidadãos de bem, mas protege esses vagabundos, ladrões, assassinos, homicidas, estupradores, que fazem o que fazem e saem absolutamente impunes tempo depois, quando é que cumprem algum tipo de pena em alguma cadeia. Eu quero me posicionar contra e pedir agora que você que está me ouvindo também entre nessa luta pela redução imediata da maioridade penal e pressione o seu deputado federal, pressione o senador que você vota, diga não a essa impunidade que gera tanta corrupção e tantas práticas que não trazem nenhum bem, nenhuma justiça para todos nós. Meu nome é Cláudio Duarte, eu sou professor, Evangelho e Cidadania. Olá, meu nome é Cláudio Duarte, eu sou professor e eu quero falar agora sobre uma necessidade, já que eu me coloquei, já falei anteriormente, que sou de Mesquita, sou morador da Baixada Fluminense, e eu quero me posicionar aqui, colocar de maneira clara uma demanda que não é uma demanda minha, não, é uma demanda de toda a população de Mesquita, que pede, que clama pela imediata construção ou reabertura do São José, mas que seja implantada na cidade de Mesquita, ou seja implantado um verdadeiro hospital público. Não dá mais para o habitante de Mesquita, uma cidade com cerca de 160 mil habitantes, ter apenas uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, ter alguns postos de saúde e sem ter um hospital público que atenda minimamente os casos graves que aqui ocorrem e que precisam ser removidos, quando isso pode acontecer, para o Hospital da Posse, que já está inteiramente sobrecarregado. Hospital público para Mesquita já. É uma luta, é uma demanda justa da população da cidade de Mesquita, que o blog, que o projeto, que o jornal Evangelho e Cidadania encampam nesse momento. Hospital público para Mesquita. Eu quero conclamar, quero pedir ao nosso prefeito Gelsinho Guerreiro, ao governador Pezão, aos deputados federais, estaduais e senadores, que não deixem de canalizar, de drenar recursos, justos recursos, para que esse hospital público aqui em Mesquita seja imediatamente implantado. Meu nome é Cláudio Duarte, eu sou professor, Evangelho e Cidadania para todos nós.
Alô, meu nome é Cláudio Duarte, eu sou professor e eu quero falar sobre uma vontade, um desejo, não só da presidente Dilma, mas um desejo desse partido chamado Partido dos Trabalhadores, que de trabalhadores certamente não tem mais absolutamente nada. Virou um partido ditatorial, um partido que busca apenas satisfação de apetites pessoais, alguns até inconfessáveis, e que agora, através de alguns dos seus líderes, está apregoando uma tentativa de controle social da mídia. Trocando em miúdos para você, eles querem censurar todas as opiniões que não lhe sejam favoráveis. Então, se você tem um blog, se você tem um canal, se você no Facebook se expressar contrário a toda essa política econômica, social, implementada pelo PT, altamente desastrosa, altamente incompetente, altamente danosa, você, aí do outro lado, cidadão e cidadã, estará passível, segundo essa tentativa de censura, de ser censurado na sua liberdade constitucional de expressar sua opinião. Eu defendo que com educação, com respeito, com linguagem apropriada, mas de maneira desassombrada, todos nós possamos emitir opiniões favoráveis ou contrárias ao que quer que seja. Eu quero invocar a maior liderança que esse mundo já conheceu e jamais conhecerá outra, chamada Jesus Cristo de Nazaré, que nunca, absolutamente nunca, e as Escrituras estão aí para que elas sejam verificadas, estudadas e meditadas, jamais impediu alguém de expressar a própria negação ao Evangelho de salvação que ele pregava. Por que vocês do PT não aprendem com a crítica? Por que vocês do PT, ao invés de buscarem soluções para os problemas prementes que a sociedade já está enfrentando, não tentam sim silenciar a mídia? Eu quero dizer não a esse projeto sórdido de controle social da mídia e que eu e você nos levantemos contra ele. Meu nome é Cláudio Duarte, eu sou professor, Evangelho e Cidadania para todos nós. Olá, meu nome é Cláudio Duarte, eu sou professor e eu quero fazer uma colocação baseada num texto do Evangelho do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, em que Paulo cita, ele cita um texto já colocado, já dito em Isaías, que fala o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Paulo está ratificando a suprema importância da palavra. Nos dias de hoje, temos visto alguns pregadores fantasiados e travestidos de prestidigitadores, de mágicos, querendo fazer do púlpito um picadeiro. E ao invés de ensinar o povo, de pregar a verdadeira palavra de Deus ao povo, preferem fazer mágica, preferem fazer graça, preferem fazer consumidores ao invés de discípulos, preferem transformar a pura e santa palavra de Deus num evangelho mercadológico, num evangelho de barganha, num evangelho de trocas. Paulo está dizendo o seguinte: como podemos ter fé se essa palavra não for pregada? O que gera salvação, o que gera fé, o que gera arrependimento é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o único instrumento onde Jesus, onde o Deus eterno se revela. E nós precisamos retornar às Escrituras já.
que essa palavra cale fundo no seu coração e que você que está aí do outro lado me ouvindo, faça um retorno imediato à Bíblia, que nós voltemos ao verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz. Meu nome é Cláudio Duarte, eu sou professor, Evangelho e Cidadania para todos nós.